Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. Muito bem, boa noite para você. Quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, começando o nosso 26º episódio da segunda temporada do podcast O Melhor do Dia. No nosso Papo do Empreendedor de hoje, nós vamos conversar com o Luiz Felipe, da Serve Shopping. Daqui a pouquinho ele vai dar o boa noite dele. Eu havia anunciado ontem que Alan não estaria conosco, porque estaria paparicando a sua princesa, mas ele conseguiu ali fugir um pouquinho, deixou com riso todas as responsabilidades nessa noite durante a gravação, mas está aqui conosco para receber o Luiz. Mas antes, boa noite, Alan, seja bem-vindo e parabéns, né? Parabéns aí pela chegada da princesa. Boa noite a todos, boa noite, Melqui, boa noite a todos que nos acompanham, todos os canais, né, que transmitem o nosso podcast, o melhor do dia, e a gente hoje mudou, né, na quarta, agora é na quinta-feira, né, a gente trazendo mais um papo legal de empreendedorismo, e eu tô aqui apaixonado pela minha bebê. Já babou muito? Muito, eu tô feito beijo agora, tô babando só. Tem que aproveitar. Mas aí eu não podia deixar de vir aqui para prestigiar meu amigo também, empreendedor, queria estar aqui presente para poder tá batendo esse papo, falando sobre empreendedorismo, falando sobre negócio, falando da história dele e dividir, né? E aprendendo também, né? É sempre uma aula. É sempre uma aula o podcast O Melhor do Dia. Inclusive, a Alan veio de branco e eu vim com a roupa igual a cortina, tô vendo agora. Daqui a pouco vocês se confundem. Se eu estivesse perto daquela ali, seria bem confuso. Os nossos episódios são sempre uma aula, né? A gente sempre... Eu particularmente aprendo muito com os nossos convidados. Bastante. Pois é, e assim, que interessante, Melqui, não sei se você percebeu, que cada um deixa uma frase de efeito, deixa um aprendizado diferente, né? E vai compondo. Eu acho que nesse tempo que a gente está fazendo, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu acho que já dava para fazer um livro bacana de empreendedorismo, né? Já, tem muito conteúdo com essa colaboração. E o mais importante, como a gente sempre prima, nós recebemos alguns convidados, né, alguns especialistas de Caruaru, por exemplo, do Sistema S, que inclusive é um parceiro nosso também, mas muita gente boa daqui, de Santa Cruz. Muitos cases de sucesso, não só da confecção. Por incrível que pareça, nós temos muito menos convidados que são da confecção, um ou outro, né, que passou, a maioria é bem diversificado mesmo, e trazendo assim essa colaboração significativa, dá para escrever um livro, e aí a mente já, dinheiro. Tá chegando nossa vinheta. Entrevista. Ele é parceiro do Alan, e eu vou deixar claro, Alan vai fazer as honras de chamar para o Boa Noite aqui este jovem empreendedor, que no campo da paternidade já tem mais experiência do que a Alan, inclusive. Alan é iniciante nesse processo, né, Alan? Pois é, ele que conheci ele através de uma outra empresa, né, que ele fazia parte, que era do Banco Itaú. Vou até puxar um pouquinho essa história aqui, né? Ele que é amigo, ele que é parceiro aí, a gente fez algumas parcerias, quando também Aqua Zero e Autoplanos. E além dessas parcerias, mas é amigo, é parceiro também. Gostaria de dar boa noite aqui a Luiz Felipe e seja bem-vindo ao Papo do Empreendedor e o melhor do dia. Boa noite, Alan. Boa noite, Melqui. Boa noite. Quero agradecer aqui o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui com duas lendas aí. Eu assisto vários episódios aí e assim que eu recebi o convite, para mim a resposta foi de imediato. Verdade. Com certeza. Eu acho até que eu respondi assim, com certeza. Então, boa noite também a todos aí que acompanham em todos os canais aí. E para mim é um prazer, de fato, estar aqui com vocês. Vou aprender, vim para aprender. Imagina. Foi rápida realmente a resposta de Luiz. E ele inclusive é um empreendedor muito dedicado. Porque ele disse, olha, vou assistir os episódios. Ele vai assistir um ou dois. Ele maratonou, acho que todos os nossos episódios. Tu tem noção de quantos? Foi um bocado, não foi? Assisti um bocadinho. Eu dormi de meia-noite a 2 horas. Depois de 2 horas eu acordei, não consegui mais dormir e tirei direto. Quando eu olhei já era 7 horas da manhã e eu fui trabalhar e peguei direto. Assistiu muitos episódios. É bacana. Bom. Ele foi estudar sobre. É aquilo que a gente sempre bate na tecla de que o empreendedor tem que estudar. E ao fazer esse convite para Luiz, né, provocar essa participação dele aqui, ele disse, Mel, que eu preciso também me inteirar de como funciona e tal. E o bacana é que ele fez até uma pergunta que eu acho que eu nem respondi. Ele disse, qual foi o episódio tal que fulano... Eu digo, minha gente, calma, como é que eu vou lembrar? Mas empreender é sobre isso, né? Empreender é também sobre se dedicar com afinco para entregar o seu melhor em tudo que lhe for proposto.
E eu acho que essa foi a sua preocupação e a gente agradece bastante com a sua disposição de estar aqui conosco e pedir para que você que está em casa aí acompanhando a gente agora e vai também assistir depois no Spotify, que está empreendendo ou que quer começar a empreender. Todo episódio a gente traz, na verdade, uma aula. É um professor, é um empreendedor que conseguiu e consegue fazer o seu empreender com sucesso e dá pra gente, inclusive, pegar os bizus de não errar, né? De acertar. Poupa, inclusive, bastante esforço aí quando você consegue beber dessa fonte dos nossos empreendedores. E a pergunta é sempre sobre quem é o nosso convidado. Quem é Luiz Felipe? Luiz do Banco? Do Itaú? Você que já pagou conta no Itaú com este rapaz, você que já foi atendido por ele lá no Itaú. Né? E até pouco tempo atrás, eu tava salvo na minha agenda, eu tava Luiz Felipe Itaú. Rapaz, eu acho que eu também não atualizei Mas ainda. eu atualizei já faz tempo. Agora, Luiz Felipe serve Ó, aqui, eu não sei se dá pra mostrar. Dá não, mas tá Luiz Felipe Lava Jato Itaú. Não existe esse Lava Jato Itaú, mas ó. Já inventação outra empresa do Itaú. Já criei outra empresa aqui, porque é muito forte isso, né? Até hoje eu creio que ainda tem alguém que lhe aborda, tem essa ligação, né? Quem é Luiz Felipe? Luiz Felipe, eu sou o pai da Alice, do Miguel e da Aurora. Muita experiência na paternidade, eu falei. Eu sou casado com Luana, certo? E aí eu passei 11 anos no Itaú. Por isso que muita gente ainda tem essa ligação. Sim. Né? Agora, desde sempre, eu tinha vontade de ter meu negócio. Desde a época que eu estudava. Eu estudava, meu pai me cobrava muito que eu estudasse, né? E desde a época que eu estudava, eu tinha vontade de só sonhar. Eu só sonho em ter meu negócio, só sonho em ter meu negócio. E não sabia entender ainda naquela época, porque eu tinha que estudar, né? Para fazer vestibular, que era o caminho que a gente era ensinado a seguir. Né? E passei aí 11 anos do Itaú, depois comecei a aventurar em algumas empresas, alguns empreendimentos, até que me desliguei do banco e segui. Como foi esse, assim? Porque é o seguinte, é muito mais fácil, a gente tem esse pensamento de que aquela segurança do salário, né? A estabilidade. Você sair da estabilidade, porque empreender, acho que você já sabe também, é aquele desafio, né? É uma insegurança que você tem, mas porém você pode alcançar outros patamares que a segurança do salário ele não diz. Como foi esse dia que você disse assim, não, eu vou agora sair e vou empreender? E só para complementar a pergunta de Alan, como foi chegar no banco? Porque em se tratando de uma década atrás, tá velhinho, viu? Em se tratando de uma década atrás e todo o tempo, emprego no banco tem um status, né? Um desejo de estabilidade. Tu chega no banco o quê? Com 11 anos, é? Tu agora tem 30 e pouco, né? Eu tenho 21, 21, vamos esconder. Na época que eu entrei no banco, para mim realmente foi muito bom. Porque naquele ciclo, a gente estava passando em casa por um pouco de aperto financeiro e para mim foi muito bom. Né? Eu fui muito grato pela época que eu passei no banco. Comecei a trabalhar, eu vou começar a falar da época que eu estudava, né? Certo. E eu senti a vontade de só ter meu negócio. Teve um dia que eu acordei e disse, eu não vou mais para o cursinho. Na época que eu fiz vestibular, eu estudava em Campina, fazia cursinho lá. E a minha nota, eu queria fazer ciência da computação. A minha nota dava para passar em todos os cursos, menos medicina, que era o mais concorrido, e ciência da computação, na UFCG. Né? Se eu quisesse escolher qualquer outro curso, eu passava. Menos nesses dois. E chegou um belo dia que a partir de hoje, eu disse, eu não quero estudar mais não. Porque eu vi meus amigos trabalhando e já ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. E eu, não, decidi. Aí eu lembro como se fosse hoje, acordei, aí falei com um amigo meu, que ele trabalhava para uma tia, disse, bicho, arruma aí um negócio para mim trabalhar com a sua tia. E o meu primeiro emprego, assim, eu tirava ponta de linha e dobrava saia. Parei de estudar e comecei, né? E daí, aí comecei, depois fui trabalhar no bordado de um amigo meu. E de lá, fui trabalhar na loja da minha tia, Lúcia, da Jorlúcia. Então, passei 2 anos na Jorlúcia. Não conheço essa. A gente já conversou com ela? Já teve no período que era na rádio. Uma figuraça. E daí, eu ia todo Uma dia história para o legal, banco. não foi? Eu ia todo dia para o banco Fazer o serviço da loja. Ah. E conheci todo mundo lá do banco, né? Interagi com todas as pessoas. E comecei a achar bacana. Eu queria trabalhar aqui. Aí, de vez em quando eu perguntava, quando é que vai abrir vaga? Quando é que vai abrir vaga? Já estava
conhecido lá pelo pessoal do banco. E um belo dia surgiu a vaga, fiz minha inscrição, teve uma seleção. Eu fui para Recife com meu pai. E eu lembro também como se fosse hoje, a gente voltando, aí teve um acidente na BR, a gente parou e ficou lá, parado, esperando liberar a pista. Aí eu lembro quando ligaram. Disseram, ó, você passou. Aí comecei a chorar, me abracei com meu pai e tal. E na época foi muito bacana. Foi um ciclo muito bom no banco, mas depois de um tempo eu também já estava começando a me sentir incomodado, porque eu olhava ali para aquele ambiente e dizia, pô, velho, isso não é para mim. Aquele empreendedor ali dentro sempre falava. Eu dizia, isso não é para mim, velho. Apesar de ter sido muito bom na época, mas eu entendi que era um ciclo que tinha que se fechar. Mas por eu ser, meus pais são muito conservadores, assim, eles não são de arriscar. Isso eu hoje sinto falta disso, porque o empreendedor ele tem que também arriscar. Então, eu passei 5 anos querendo sair do banco e não tinha coragem de sair. E era Uma decisão martírio, difícil, né? por isso que a pergunta, Muito porque é difícil. Por isso você falou agora. É. Eu passei 5 anos e não tinha coragem de dar o pontapé. Agora me agarrando a algumas coisas que eu poderia muito bem largar. Mas eu tinha família, eu tenho filhos. Aí isso me segurava um pouco mais. Se eu não tivesse essa responsabilidade, eu teria mais coragem. Então a gente pode imaginar que existem vários tipos de empreendedores, mas o arriscar para quem não tem, por exemplo, as obrigações familiares ou para quem não tem filho, esse empreendedor ele é mais, não digo mais feliz, mas ele consegue arriscar, experimentar mais, ele consegue ser mais audacioso, Sim. porque não tem esse receio da necessidade. Agora com a filhinha, né, tem que pensar muito mais. Mas para o empreendedor que não tem tantos compromissos, é mais prazeroso, né? Porque imagina só, arriscar e conseguir fazer ali todas as ideias, colocar em prática todas as ideias. Você fala isso, Melco, mas eu acho que é muito mais da mentalidade Eu empreendedora. ia falar isso agora. É muito mais da mentalidade empreendedora, porque é o seguinte, eu conheço vários, Luiz é uma pessoa, Luiz Felipe é uma pessoa que eu conheço, que saiu dessa segurança do trabalho, assim, de CLT para poder empreender, mas é muito que eu tenho certeza que ele mudou a mentalidade empreendedora, porque ele vendo que ele podia fazer, ele tinha a capacidade de fazer, Independente de todas essas coisas. É muito mais a mentalidade empreendedora do que a questão de segurança. Hoje eu vejo que é muito mais a mentalidade. E eu precisei treinar minha mente para que eu conseguisse. Porque não existe essa segurança que as pessoas falam. Na minha opinião, não existe essa segurança. Em nenhum lugar, nem em emprego e nem em empreender. Eu não gosto dessa romantização. Não existe segurança alguma. O banco simplesmente pode chegar amanhã e dizer, ó, muito obrigado, mas eu não preciso mais do seu serviço. Aí imagina, tu passa 11 anos como tu passou, né? Querendo não cria sair, expectativa. ou se eu não não criasse tivesse- expectativa nenhuma. Aí depois tu vai se, poxa, eu vou fazer o que agora, né? Eu ia sair Depois, assim como muitos saem. Então, hoje eu penso diferente, né? Eu digo, não existe essa segurança. Pelo contrário, eu acho uma insegurança você passar X anos numa empresa esperando você se aposentar. Aí sim eu acho uma insegurança. Isso sim eu acho. Essa questão de concurso público, por exemplo, que também é um outro... Tem uma sedução muito grande. Muita gente, né, que quer esse comodismo do concurso público, pensando na estabilidade de um dia aposentar. É meio que frustrante, porque de repente o empreendedor que habita dentro de você poderia fazer muito mais pelo coletivo e por você mesmo do que passar 30 anos, como diria o Pica-Pau, nesta mesma empresa. Né? Você se torna um ser frustrado. E chegou até um dia que eu disse, meu gerente veio conversar comigo lá do banco na época. Disse, mas Luiz Felipe, então é um cara tão dedicado e tal. Tem tanto lugar para tu crescer no banco. Eu disse, eu não tenho mais realização pessoal aqui. Digo, se você dobrar meu salário, eu não quero. E se você triplicar, eu não quero. Porque não é sobre o financeiro. Não é sobre dinheiro. É sobre a minha realização pessoal, que eu não tinha mais. Apesar de ter sido muito bom, eu fui grato, mas beleza. Foi um ciclo que para mim já tinha dado. E eu queria empreender. Hoje é totalmente diferente. Eu acordo, vou dormir, sonho, eu acordo, toda hora eu estou pensando em negócio. Em relação, por exemplo, ao tempo de trabalho, as horas do dia, é muito maior, inclusive, do que Com cumprir lá o certeza. horário do banco, né? Com certeza. Termina trabalhando 16, 18 horas. Com certeza. E aí, saiu do banco, né? Quando saiu do banco, o que aconteceu? Aí, para ver como eu já mudei um pouco minha mentalidade, por exemplo, um amigo meu, ele vende camisa de proteção V, que é Magno da Radar. Sim. Tô fazendo aqui um merchan dele, né? Quero ele aqui. E na época, ele não vendia pela internet, isso há alguns anos atrás. Só na tradição mesmo da E eu feira e tal. trabalhava no banco, aí eu já percebi que na época ele não vendia. Aí o Magno, posso vender tuas camisas pela internet? Aí ele, pode.
Aí a gente, e é questão do empreendedor, né? A gente começou, peguei lá, eu era um modelo na época, eu lembro a primeira foto, eu tenho salvo todo o histórico lá das minhas vendas pela internet. Na garagem da casa dele, uma foto com o celular, cortou meu pescoço e tal. E eu imaginava, pô, se eu ganhar X reais por mês, vai me ajudar? Bom, como é muito, eu acho muito bacana a questão de empreender, porque, como o Alan falou agora há pouco, você pode alcançar um patamar que você não imagina. Não tem limite, né? E eu vou falar em números reais. Eu imaginava ganhar X reais por mês, seria um extra para mim. E teve um mês que eu ganhei 100 vezes esse X que eu imaginei. Imagina aí o tamanho da diferença que eu ficava me amarrando naquela questão da segurança do banco. É um cabresto, né? 100 vezes o que eu imaginei. Analogia. Em um mês, né? Que eu imaginei quando eu comecei. Então tem muito caminho a ser seguido, né? Na hora que ele viu esses números, ele disse, peraí, eu preciso vender no digital, eu preciso Aí explorar. hoje ele vende muito bem também pela internet e tal, e a gente se auxilia, sempre conversa, tudo. É uma figura, Mário, eu né? ainda continuo Gosto também, ainda continuo vendendo as camisas dele pela internet, e ele também vende pela internet. A gente vende de forma paralela e os dois vendem. Né? A gente sempre, já fazem 7 anos que eu vendo essas camisas dele. Então aí depois, no banco, um amigo meu chegou, eu tinha um dinheiro lá guardado que eu tinha para investir em alguma coisa, e foi quando um amigo meu falou sobre a Acozero. A Acozero é uma franquia, e eu abri a Acozero, também deu certo por um tempo, só que foi muito bom a minha questão essa questão que eu falo de mudança de mentalidade, Sim. porque eu passei 5 anos para querer sair do banco. E a Acozero hoje, né, vocês estão sabendo aqui em primeira mão, eu parei semana passada a Acozero. E foi muito mais fácil para mim tomar a decisão, porque eu analisei toda a atenção que eu estava dando para a Acozero e para a Serve Shopping, analisei os números e eu cheguei na decisão. Apesar de estar dando, eu precisava dar atenção a um projeto maior, que era a Serve Shopping. Então, para mim, foi muito mais fácil tomar a decisão. E eu simplesmente conversei com minha esposa e disse, vou parar. Vou parar. Então, foi muito mais fácil, que eu já estava com outra mentalidade, do que eu sustentar, por exemplo, a Acozero por mais 1 ano ou 2 anos, empurrando com a barriga, e ia terminar que ia caminhar para baixo, né? Então, foi muito mais fácil para mim hoje tomar essa decisão. Que eu acho que na vida do empreendedor, começar ciclo, e também quando você perceber que a melhor decisão é parar, também é bacana. É interessante você falar isso, que existem aquelas empresas que se transformam em verdadeiros zumbis, né? Que só existem, se arrastam, e tem gente, para manter a história desde 2000 e bolinha no mercado, desde Since, né? Since, como é que fala? Since. 1987. É interessante a gente perceber, quando eu digo que este danado deste podcast é uma aula a cada episódio, é sobre isso. A gente conversava nos bastidores antes de começar sobre alguns aspectos, e essa história de fechar ciclo, de encerrar uma atividade de uma empresa, que não é fácil, mas aí você falou sobre a mentalidade, é o diferencial, né? Você chegar e entender o contexto, entender o momento. Então, a Acozero para suas atividades em Santa Cruz, e o foco total agora é sobre a Serve Shop. Isso. E ele diz um negócio interessante, meu, porque é o seguinte, é você saber a hora de você parar. Porque isso é uma questão que todo empreendedor ele tem que entender, é que assim, se ele se apaixonar pelo negócio, né, e aí eu acredito que não foi o caso da Acozero, mas assim, em alguns momentos algumas empresas elas passam por uma dificuldade e é muito mais rentável abortar o negócio, né, parar ali e você seguir fazendo outra coisa, do que você continuar. Mas a vaidade de você dizer assim, que tem um negócio, que você tá agarrado ali, o que é que as pessoas vão dizer? Sim. Né, o que as pessoas vão falar? Então, assim, eu admiro esse ponto que você teve aí em relação a essa posição, porque é muito importante. Porque eu também já tive alguns negócios que eu parei. Né? Eu tive alguns negócios que eu abri e não deu certo, eu parei. Segue a vida e faço outra coisa. E eu parei, e assim, eu parei sem nenhuma sombra de ressentimento. Vou parar. Algumas pessoas, mas Luiz, tu para essa coisa aí, onde é que eu vou fazer? Então, digo, eu vou indicar alguns parceiros, mas para mim era interessante descontinuar. A Acozero é franquia. Isso, e é a uma Serve franquia. Shop também é uma franquia. Não, a Serve Eu queria que tu Shopping explicasse não é uma isso. franquia, né? Nesse meio termo, eu tinha uma grana parada, né? E comecei a vender carro por conta própria. Então, mais uma vez já estava
aí empreendendo também. Essa marca Serve Shopping é de um tio meu, certo? Essa empresa já existe há 40 anos. E hoje quem toca a loja de Recife, que já existe lá, são os filhos desse meu tio. São Certo. 2 primos meus. E hoje eles tocam totalmente a empresa. Meu tio fica mais na parte só de conselheiro da empresa. E eu vendendo carro por conta própria. Aqui em Santa Cruz, eles têm uma loja lá no shopping do automóvel, que é na Imbiribeira. Isso aí. Mas eles tinham muita vontade de abrir uma loja fora do shopping, do automóvel. E quando eles viram que eu estava começando a vender carro aqui já por conta própria e tinham a vontade de abrir uma loja fora do shopping, então foi quando a gente entrou em contato um com o outro. E a Serve Shop não é uma franquia. Então, mas a Serve Shop de Santa Cruz, eu sou um dos sócios. Então, eu estou em sociedade com esses meus primos que tomam conta da de Recife hoje, né? Então, a loja aqui é uma sociedade, eu sou um dos sócios. É uma filial, a gente pode chamar assim. Digamos Uma assim, extensão. uma extensão de lá. A Serve Shop de lá continua deles e a de cá, nós somos Mas fala um sócios. pouquinho da Serve Shop. O que é a Serve Shop? Ó, a Serve Shop é uma empresa que já está há 40 anos no mercado. Nós vendemos carros em média, de 2018 até 0 km e carros que são pouco rodados. Por quê? Nosso perfil de clientes são clientes exigentes. Então são carros mais novos, carros todos com vistoria cautelar aprovada, que aqui em Santa Cruz só a nossa loja trabalha dessa forma, certo? E a gente trabalha com qualidade, transparência para o cliente. Então, se você tem público para todo o carro, né? Mas o nosso público são clientes mais exigentes. Então, são clientes que procuram carros bons, carros mais conservados, carros que têm qualidade e segurança. Você vai comprar o carro lá, você pode comprar o carro de olhos fechados. Você só vai negociar comigo o valor. A qualidade está garantida. E esse é o meu perfil. Porque eu não gosto, por exemplo, de vender carros que são mais fracos, digamos assim, porque as pessoas que eu conheço, os clientes que eu conheço, não têm esse perfil de carros mais antigos, algo desse tipo, certo? Então a gente procura seguir nesse segmento, carros mais novos com qualidade e transparência para o cliente. O empreendedor tem que entender sobre quem é o seu público. Seu público-alvo, né? Essa história isso. de vendo para todo mundo, ao mesmo tempo não vender para ninguém, né? Porque, pronto, você bem falou aí sobre o perfil. A pessoa que quer um carro popular, com preço muito acessível, que tenha tido poucos donos, não é na Serve Shop que você vai encontrar esse produto. E existe também esse público, mas não é o nosso público-alvo, né? Nós temos clientes mais exigentes, que são carros de fato com qualidade. Então a gente trabalha com transparência e qualidade. E dessa forma a gente segue aí, a empresa já vem há 40 anos, né? E aqui tá dando continuidade em Santa Cruz. Comparando quando tu sai do banco e começa a empreender, inventar literalmente, para hoje fechar uma empresa e começar a empreender com outra pegada, só que com essa mentalidade diferente, traçando um paralelo, né? Quais foram as principais diferenças? Essa questão da segurança é a principal. Pronto. A gente começou a empreender aqui em Santa Cruz, no caso a Serve Shopping, ela vai completar 3 meses, no momento em que todo mundo fala que a coisa está muito ruim, a coisa está muito ruim. E mesmo assim, hoje eu tive coragem de arriscar. Quando a gente sentou para conversar, eu e meus sócios, eu não pensei 2 vezes. A gente só analisou, conversou questão tudo de como ia ser a empresa, se dava certo para um, dava certo para outro. Chegou num acordo, eu simplesmente topei. Tô pronto, vamos lá. Então, se eu tivesse com outra mentalidade como antes, eu acho que eu ia demorar muito mais a pensar, talvez não tivesse a coragem de arriscar, e hoje eu já tive. Nós somos reflexo também do que nós consumimos, né? Do Sim, tipo de com conteúdo, do tipo de gente que anda com a gente, do tipo de lugar que a gente frequenta, do tipo de guru que a gente consulta. Você consome que tipo de conteúdo? Agora vai mesmo que uma dica para quem quer empreender, mas está indo pelo caminho errado, né? Aquela história de para crescer eu tenho que estar junto com quem está crescendo. Com certeza. Eu não sei quem foi a pessoa que falou essa frase, mas que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E não precisa necessariamente você conviver pessoalmente. Você pode, por exemplo, se você seguir uma pessoa lá no seu Instagram e você toda hora está em contato com ela ali, ouvindo o que aquela pessoa está dizendo, o que você lê, essa pessoa se encaixa aí na média, certo? Então eu gosto muito assisto muito podcast, acho que quase nunca eu assisto televisão normal mais, praticamente nunca. Então toda vez que eu tô em casa, tô na televisão, eu fico assistindo podcast e eu
tava até falando com o meu que antes daqui da gente começar, que eu adoro conversar sobre negócios. Adoro qualquer tema, não só sobre meu e seu negócio, sobre economia. Eu adoro. Então, ultimamente eu consumo muito esse conteúdo, muito. Por isso que hoje talvez eu tive mais a coragem de arriscar. Como é empreender dentro desse mundo de confecção, dentro desse mundo da indústria têxtil, e você sair, né? Você saiu, você... Embora que você também, eu acho que ainda vende, né? Vendo. A parte de confecção. Mas como é que você enxerga essa oportunidade de você, poxa, não, eu não vou entrar no segmento de confecção. Porque aqui é um oceano, né? De oportunidades no segmento de confecção. Embora que muita gente ainda diga que está muito... com muita concorrência, mas eu acho ainda que tem muita oportunidade ainda no segmento de confecção. Mas como é que você disse, poxa, não vou para confecção não, eu vou para isso. Como é que é empreender nesse... Da mesma forma assim que quando na época que eu tava no banco, eu olhava assim, pô, isso aqui não é pra mim. Desde novo também, quando eu tinha vontade de abrir meu negócio, e eu tinha vontade que não fosse na área de confecção. Porque eu pensava assim, pô, aqui em Santa Cruz ainda cabe muita coisa. Cara, E eu andava aqui, ó, descia a avenida, aí eu andava assim, olhando para os comércios, olhando para um ponto que tava fechado. Eu dizia, "Meu irmão, Ali dava o que certo que dá isso." aqui, velho? O que que dá isso aqui? Minha cabeça funcionava assim, né? Eu pensava em algo que não fosse direcionado à confecção. Apesar de que a gente vai depender direto, se você tiver um negócio local aqui em Santa Cruz, você vai depender diretamente da confecção, de como for a feira, Respinga, né? né? Respinga no seu empreender. É, mas tinha muita vontade que não fosse de confecção. E hoje é um desafio, mas eu também me preparei antes, fiz curso de perito automotivo antes, que hoje é uma coisa que eu indico aí para quem for começar qualquer negócio. Se prepare antes de começar. Você já vai passar aí muitas etapas sem precisar sofrer. Mas eu acho bacana o desafio de não, como foi sua pergunta, de não ser diretamente ligado Ligado à à confecção, mas em tese é indiretamente, porque a vai economia gira, né? De gira em Santa torno da Cruz e feira. confecção. Eu acho que esse ponto que tu tocou agora sobre... Eu fiz o curso de perito. Faz toda a diferença. É incrível como é recorrente você chegar em alguns empreendimentos para comprar um produto ou para contratar um serviço e a equipe, ou até mesmo o empreendedor, não tem conhecimento total de tudo, todos os processos que envolvem. Não tem coisa pior do que você ouvir da boca de uma pessoa, não sei, eu acho. Isso transmite uma insegurança muito grande. Como é que tu tá entregando um produto ou um serviço? E às vezes você se auto-intitula o bom, o top, das galáxias, e diz, não, eu não sei, eu acho, eu vou saber. Então essa história de se preparar antes faz a diferença. Com Imagina- certeza. Você sabe falar sobre autoplano, não sabe? Com certeza. Posso fazer qualquer pergunta, não Pode. posso? Então é sobre Obviamente, isso, estava né? estudando para vir para cá. É sobre entender isso, Essa né? frase que você falou aí, eu aprendi com tia Lúcia, lá na época da loja da Jorge Lúcia, aí eu dizia, ela fazia uma pergunta, eu dizia, tia Lúcia, eu acho. Ela dizia, eu acho não se escreve. Ou é, ou não é. Ou é ou não é. Então eu peguei essa frase aí pra vida e hoje eu sigo assim também. E faz toda a diferença no vendedor. Quando você pega um cara que conhece o produto, conhece do que está falando, você sente segurança. É muito mais fácil. Você compra né? mais, você gasta mais. Outra coisa, né? Eu estava até lendo um artigo sobre isso, não me recordo agora onde foi. Quando você está vendendo, e nós estamos vendendo a todo momento, aqui agora estamos vendendo, eu estou vendendo meu produto, meu serviço, você está vendendo. A última coisa que a gente deve focar em falar é sobre o preço, né? Não é sobre o preço, é sobre o que é que a Serve oferece para mim de solução. Eu tenho uma dor, que é comprar um carro nesse O aspecto. preço vai ser o último item que a gente vai avaliar. Você nem titula. E outra coisa também, viu? A gente tem que aprender, eu aprendi isso e tenho posto em prática. A gente tem que aprender, não é nem a admitir, é a não admitir todo cliente. Porque nem todo cliente é para você. Pois é. Não é todo cliente que vai anunciar aqui no podcast o melhor do dia. E não deixa de ser. Não é sobre diminuir a capacidade, não. É sobre entender que é o momento, é o cliente. Então o preço, dependendo do seu cliente, de alguns fatores, totalmente desinteressante. É a última coisa a ser perguntada. Até porque, pronto, até como o Luiz Felipe falou no início, é um nicho de mercado, né? Então, para o cara que procura um carro do ano 94, ele não vai achar lá, né? Isso. É um perfil completamente diferente. Não é sobre não querer o cliente, é sobre que o perfil não tá, né? Não é para aquele momento. Eu acho que a gente tem que mais ouvir o cliente, né? Assim, por exemplo, se você chega lá na minha loja para comprar um carro, eu quero comprar
eu quero comprar um carro, mas eu tenho esse aqui, eu nem lhe ouvi. Uhum. Eu acho que a gente peca em não ouvir o cliente. Então, eu acho que nós temos que ouvir cada vez mais. Certo, meu, que tudo bem. Você está pensando em um carro de quanto? Você quer um carro, você vai fazer como? Vai dar um carro como entrada? Vai ser à vista? Vai financiar? E outra coisa, às vezes o cara tá... Perguntar pra que o cara quer usar. Qual a finalidade? Sabe. Finalidade. E você quer um carro que É. é para trabalho? É para família? Você gosta de um carro mais alto, mais baixo? Eu preciso lhe ouvir. Se for pra família, como é a tua família? Porque imagine se Quanto eu... Cara, tem Não. 50 mil. Se for um carro pra Luiz, por exemplo, tem que ser uma vanzinha. É, de certo lugar. Tem que ser uma vanzinha, um carro maior pra caber todo mundo, né? É. Então, se eu lhe ouvir, eu vou dizer, então eu tenho esse carro aqui para você. Então eu vou chegar muito mais assertivo para Pois é. você do que eu querer, como tem vendedor que só quer empurrar. Eu não gosto disso. Eu gosto de ouvir o cliente. Deixa eu te falar uma coisa interessante, que assim, melhorou já um pouco. Mas vendedor de carro tinha uma crença, tinha uma cultura antigamente do cara sempre estar com o pé atrás com ele. Porque o cara sempre achava que o cara ia ser ferrado com o vendedor de Quer carro. me empurrar uma bomba. Eu não sei se vocês, assim, é dessa época, eu sou dessa Acontece, época, sim, né? sim. Que o cara ficar com. Não, será que esse cara tá me vendendo um carro bom ou não? Né? Porque aí a Service Shop já entra no mercado com Uma vistoria cautelar. Inclusive, né? por exemplo, eu, enquanto consumidor, até hoje, eu tô no terceiro carro, eu só compro zero por esse receio também. De repente eu vou comprar e sei lá o que danado dessa pessoa. A insegurança é um dos fatores que me levam a comprar toda vez o meu carro zero. E de repente o meu próximo pode ser a Service Shop, É. né? Por isso que nós estamos trabalhando voltado mais para essa área de segurança e confiabilidade do cliente. É como eu falei lá, você vai olhar o carro. E eu digo lá, pode levar o carro para quem você quiser olhar. Para quem você quiser mandar olhar. Se quiser levar para o mecânico, se quiser levar para alguém que conheça de carro, pode levar. Por quê? A gente está vendendo qualidade e segurança para o cliente. E transparência. Né? Aí fica mais fácil vender. Fica ruim vender produto ruim. Eu não acho ruim vender produto bom. Fica mais fácil, né? Pois é. Existe aí a possibilidade de... que eu sou o louco da franquia. Tudo que eu vejo, eu já imagino se transformando numa franquia. Eu acho que já dá certo, já é interessante. Existe a possibilidade, porque é um modelo de negócio que foi criado por vocês, pela família e tal, e está se expandindo. A gente sai de uma unidade para 2 unidades. Existe essa possibilidade de virar uma franquia? Existe sim, o modelo? uma possibilidade, é uma coisa a se conversar, né? Contanto que siga os mesmos padrões que a gente segue lá, e nós temos todos os padrões para todas as operações, é tudo muito bem organizado, então toda operação tem lá o seu padrão. Então é um caso a se pensar assim, por que não? Quais são os conselhos que você poderia passar? Você já falou algumas coisas aí, eu mesmo já absorvi muita coisa, quem está assistindo também, mas nós temos um jovem que já empreendeu em vários segmentos, né? Muita gente tem a impressão de que empreender é sobre criar uma empresa. E na verdade você empreende dentro da... Até sendo CLT, você empreende, né? Sim, com certeza. Você pode empreender na sua função de colaborador, mas você já passou aí por diversas situações, já empreendeu em alguns segmentos. Quais são os conselhos que você pode dar para quem está agora querendo empreender? Para quem é CLT, que está assistindo a gente, que está lá com seu... Eu vou falar uma palavra agora, pelo amor de Deus, não levem a mal. Com seu mísero salário mínimo. Porque quando a gente fala mísero, as pessoas dizem, está... Não, é porque é muito medíocre um salário mínimo. Ser CLT é ser medíocre. Eu não estou menosprezando nem diminuindo. Sim. Medíocre é de coisa média. É medíocre, a vida toda significa médio, né? A vida toda com um salário mínimo. Porque me diga uma coisa, a não ser que você seja solteiro, more na casa dos seus pais e não gaste com nada, viver com salário mínimo está se tornando cada vez mais inviável. R$18 o reajuste agora. Então assim, né? Pelo amor de Deus. Então, o que fazer? Quais são os conselhos para quem quer deixar de ser medíocre? A pergunta foi ótima, afinal. O que fazer? Quais são os conselhos para quem quer deixar de ser medíocre? O primeiro que eu daria é ter autorresponsabilidade. Eu não gosto, por exemplo, de sempre transmitir a culpa para terceiros. Por exemplo, a economia está ruim, é culpa do governo, é culpa de não sei o que lá, é culpa de um raio que caiu lá no Japão. Sempre as pessoas têm esse costume. Eu gosto de olhar da porta para dentro. Certo. Porque eu penso assim, alguém está vendendo. Se você me responder que alguém está vendendo, se eu não estou vendendo, é porque eu estou falhando em algum momento, em alguma operação minha. Por exemplo, hoje eu vendo carros. Então, se alguém está vendendo carro e eu não estou, não é culpa da economia. Eu diria que era culpa da economia se ninguém estivesse vendendo carro. Sim. Então, o conselho que eu dou é ter autorresponsabilidade, a gente olhar da porta para dentro. O que é que fulano está fazendo que está dando certo, que eu não estou fazendo? Ou então olhar para meses anteriores e não cometer mais os mesmos erros. E a gente ter a responsabilidade.
eu gosto muito de pensar por essa forma, até dentro de casa. Eu converso lá com minha esposa e digo, ó, a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Tudo. A gente pode... Autorresponsável não, daí você- Você pode até acontecer um fator externo que vai cair sobre sua vida. Agora, a forma como você vai agir de acordo com aquilo ali é responsabilidade sua. Qual a tua reação, Então, né? o conselho que eu dou é ser autorresponsável. A gente deixar, aqui é todo mundo adulto, todo mundo que empreender é adulto, deixar de sempre jogar a culpa para os outros. Dizer, a culpa é minha, por isso, não vou mais errar aqui e aqui, e eu vou fazer acontecer. E eu vou ser o cara responsável por fazer aquilo. Você falou sobre a questão do observar o que o outro, porque o outro está vendendo e eu não. Aí me puxou uma outra questão. Para o empreendedor olhar para o concorrente, porque tem gente que realmente gasta energia em copiar. Eu vou ver o que é que fulano está fazendo para eu fazer melhor ou fazer igual e vender. Quando na verdade você tem que criar a tua identidade, né? O fulano concorrente pode servir como insight, Sim. né? Inspiração. E quando eu falei assim, ver o que fulano tá fazendo, não é aquele olhar de copiar. Sim. Mas se aquela pessoa está tendo, por exemplo, uma atitude vencedora, você pode ter a atitude vencedora e não copiar o produto, a forma que aquela pessoa está fazendo. Eu lembro da época que aqui em Santa Cruz, e ainda funciona assim. Acontece ainda, né? A pessoa cria um produto, uma modinha, uma brusinha, e essa brusinha vende muito. E vem uns clientes assim estranhos comprar uma duas, três brusinhas, e na outra semana os boxes vizinhos estão tudo cheios daquelas brusinhas. Isso ainda acontece, né? Demais. Eu acho que ainda Eu acontece. queria pegar só uma parte que o Luiz Felipe falou em relação à questão de crise. O que eu acho interessante no Brasil, se você vê historicamente, o Brasil ele nunca viveu tempos de plenitude, de bonança. Nunca viveu. Sempre ele teve altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, né? Até porque o modelo de governo, o modelo político nosso, ele faz com que isso aconteça, esses altos e baixos. Sim. E toda vida alguém se sobressaiu. Alguém estava vendendo muito. E se você chegar hoje em Santa Cruz, estou vendo muita gente reclamando do comércio de confecção. Mas alguém está vendendo muito. Mas eu conheço aqui, eu falo aqui uns 10 caras que estão vendendo muito. Estão vendendo muito. E o que é que os caras estão fazendo? Eles não ficam sentados. E eles moram no mesmo local, né? O Brasil. Pois é. Todo mundo mora no Brasil. É. E outra coisa, embora em Santa Cruz. E mora em Santa E é Cruz. seu vizinho. E tá ali fazendo a mesma coisa. Às vezes que você. fabrica o mesmo segmento, mesmo inclusive. Mas como é que ele olha? O que é que ele está estudando do processo? Né? O que é que o processo ele coloca? Diz assim, não, poxa, o que é que eu estou tendo muito estoque? A minha problema é venda? Tá. Como é que eu vendo hoje? Quantos canais de venda eu tenho? Né? Quantos clientes eu tenho? Como é que eu faço minha venda? Eu acompanho tenho um pós-venda. Tudo isso o cara não pensa nisso. Sim. Né? Ele está pensando no seguinte. Porque eu conheço uma pessoa que eu perguntei para eles, quantos clientes você tem? Não sei. Não sei. Você vendeu quanto esse mês? Não sei. Aí diz assim, Tá ruim a feira quanto? foi ruim. Aí diz, não foi ruim. Aí tá, mas baseado em que número? Tá ruim como tá ruim? Né? Se você disser, não, esse mês eu vendi X peças e ano passado, nesse mesmo mês, eu vendi X peças. Aí Você tem como comparar. Você tem um marcador temporal, você mas tem uma não foi ruim a referência. feira. Tá, mas foi ruim quanto? Né? Então aí você complementou muito bem o que eu falei. O que é que eu estou fazendo errado? Onde é que eu estou vendendo? Onde é que minha mercadoria está sendo exposta? Tudo eu. Então você tem que olhar para você, da porta para dentro, para você e para sua empresa. Aí você vai poder tomar a decisão e deixar de falar que a culpa é de todo mundo. Porque teve uma época também que eu vendi lá no Moda Center e eu ficava pensando assim, ó. Eu dizia, meu irmão, aqui tem 10 mil box. Se eu for ficar parado aqui esperando um cristão passar aqui na frente do meu box... E escolher o meu e nenhum desses Eu tenho que outros. fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu não tenho que esperar o Moda Center e fazer uma propaganda para entupir isso aqui de gente. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu gosto sempre de pensar assim. Deixa eu só fazer aqui o seguinte questionamento. Essa questão do digital, porque eu quero saber como funciona a presença digital da Serve. E eu já estou falando Serve, bem íntimo assim. Já abreviei, Serve. Como é que funciona a presença digital? Porque você já tem uma experiência com a Aqua, você na verdade... Porque quando tu começa a vender lá atrás as camisas UV, era também o começo ali desse potencial do digital, que a pandemia acelerou, né? Isso. Quantas empresas não nasceram? Então não é algo novo. E aqui em Santa Cruz, E aqui em Santa Cruz, principalmente. Não é algo novo, mas em relação à presença digital da Serve, como é que funciona? E qual a importância? É de extrema importância. Eu hoje falo assim... eu vi uma vez uma frase de
de Nayara Menezes, que ela é arquiteta. Eu não sei se a frase é dela, mas eu ouvi numa live dela. Que hoje, ou você... Ela falou essa frase, né? Eu não sei se a frase é dela. Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Eu sempre repito. Isso Nayara ficou é na minha cabeça desde lá. E desde lá eu fico impressionado com isso. E até eu comentei com o meu também, antes de começar, quando eu decidi parar com o zero, eu parei ao mesmo tempo o tráfego pago. Então eu digo, a partir de agora quero ver o que é que vai ser o resultado. E eu tinha X mensagens por dia lá na Aqua Zero, e quando eu parei o tráfego pago, fez assim, ó, o número de mensagens caiu. Então, ou você é ponto com, na minha opinião, ou você é ponto fora. Então, a gente vende lá, no primeiro mês a gente vendeu um carro para Carpina, e o cara lá de Carpina viu o anúncio nosso, olhou o carro, a gente começou a negociar de forma online. E Carpina, no mercado de automóvel, Muito Carpina é Lá forte, tem, né? É. Lá, Hoje, lá na loja de Recife, a gente tem nosso central online, tem 3 pessoas lá. Então, todos os nossos canais de divulgação, se você fala pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, por onde você falar, vai cair na nossa central online. E daí, os nossos vendedores online vão começar a tratar até que chegar na ponta, que é o vendedor final. Então, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Se você não tiver no digital hoje, na minha opinião, você vai ficar muito para trás. Porque como eu falei, se eu tivesse lá no Moda Center, sentado no box, assim, esperando passar um cidadão lá, em 10 mil boxes, só no Moda Center, imagina no Brasil exatamente todo. o seu, porque o seu. E eu posso estar aqui, sentado lá no meu box, e aqui no digital, e vender para Manaus, para Rio Grande do Sul, para onde quer que... Eu acho que essa tua fala vem como um alerta para algo que a gente está falando aqui constantemente. E eu sempre uso como embasamento uma pesquisa realizada pela própria CDL e pelo Moda Center. Aquela pesquisa que traz que apenas 48% de quem vende no Moda Center tem uma presença digital. Mínima, média ou máxima. Mas assim, 52%, gente, é alarmante. 52% de quem comercializa no Moda Center. Tem alguns que sequer tem um perfil. Por mais amador que seja. Que sequer usa o canal do WhatsApp. Então, assim, são números alarmantes. Tem gente no Moda Center que o box está exatamente igual do quando foi inaugurado. Nem pintou do seu jeitinho. É impressionante. Não mudou nem o Não mudou. manequim, né? É É o impressionante. mesmo preto, Aquele lá, lembrou de... todo amarelado, cheio de terra. Então, se você não tá todo dia aí se moldando, e coisa que deu certo hoje, pode não Não, ser. Deu e ontem, e outra isso coisa. tem que ver o que é que você tá... Hoje deu certo até hoje, beleza, mas talvez amanhã não dê certo. E você tem que reconhecer que você tem que fazer diferente. Eu sou de uma época que, assim, eu era o finalzinho, assim, é o pé do analógico e outro no digital, né? Eu sou dessa geração. Da transição, né? E aí, o que acontece? Os negócios antigamente eram muito mais fáceis. Porque Concordo. uma mudança era muito mais lenta. Então, você era muito lento de acontecer alguma coisa, né? Hoje, na era digital, a informação é muito rápido, gente. É muito rápido, tudo acontece muito rápido. Tudo acontece. A gente, quando falava assim em longo prazo, o cara botava 10 anos. Longo prazo hoje são Longo prazo, um longo prazo semanas. hoje, se você fizer um planejamento estratégico de longo prazo, você não pode botar mais do que 5 anos. Não pode, porque muda toda hora, muda constantemente, muda a forma de vender, muda o comportamento. E eu falei uns episódios atrás aqui dessa nova geração que está vindo. Essa geração que vai ser nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos compradores, nossos clientes e nossos funcionários. E como é que vai ver isso, né? Como é que a gente vai vender para essa geração? É completamente diferente do que a gente vende hoje. Pra você ter uma ideia, eu tava A galera é vendo digital. 100%, 200%. Eu tava vendo hoje, antes de vir pra cá, um meme que é pura verdade. O ChatGPT acaba de matar e enterrar o metaverso. Eu achei muito massa. Tipo, gastou-se bilhões para a criação e o ChatGPT matou, enterrou assim rapidamente, só para você ter uma ideia. Então é muito efêmero, é muito rápido. Pois é. E aí, veja bem, abre uma interrogação enorme, né, agora, né, com o ChatGPT. Porque algumas pessoas vão estar em risco, né? E também vai facilitar também para muita gente. Sim, Inclusive, obrigado, funcionário gratuito, que tem me rendido bastante. Como é que a gente pode chegar nessa geração, na tua opinião? Como a Alan disse, né? Pra a galera que nasceu, a tua menina daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, não deixa ela começar a assistir. Uma consumidora que vem nessa perspectiva, né? Esse novo público. Menino, engraçado que eu fui registrar ela, já saiu com CPF. Já saiu com CPF, eu disse, pronto, já dá para abrir empresa aqui. Eu acho que meu CPF já vem aí autoplaninhos. Kids. Autoplano Kids. Acho que eu vim emitir o meu CPF, sei lá, com 14, 15 Eu anos. também, eu Uma achei... coisa assim, bem tardia mesmo. A galera já nasce com CPF, identidade, conta do Instagram. Como é que a gente chega nesse povo?
eu acho que a gente não pode parar. Tem que estar toda hora se atualizando. Toda hora, fazendo curso, toda hora. Porque a mudança, como você falou, é muito rápido. Então, se a gente for se acomodar e achar que dessa forma não estava dando certo, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Tem que estar toda hora buscando aí novidade, buscando atualização e buscando acompanhar. Verdade. Porque é onde está passando. Se você não pegar, você não vai surfar, não. Você termina sendo E é um errado. tragado, né? Muito. Inclusive, por falar nessa questão de atualização, deixa eu mandar um cheiro aqui para Lau, para Gabi, para a equipe do EREM Francelino Aragão. Eu estava ontem lá, anteontem, aliás, nem lembro mais a data, eu sou péssimo de data, com uma palestra bem interessante chamada Comunicador Social Profissional do Milênio. Não que eu queira puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas conversando com a galera de 14, 15, né, 16, essa galera que está chegando agora no mercado profissional, na qualificação, no ensino superior, e eu acho muito massa porque eu consigo ter essa proximidade bem interessante. E a prova disso é que, agora o momento maldade, quem foi convidado foi eu e não outros profissionais, porque a galera dorme no ponto. A verdade é essa. Tem gente que ainda insiste no modelo tradicional de rádio. Ninguém escuta mais rádio. A galera assiste o podcast o melhor do dia. Ô, Melco, deixa eu fazer só um convite às pessoas aqui, porque até é uma ação, um masterclass que vai acontecer. Certo. E ele tem com o intuito de voltar para Tomei um banho, tudo bem. a parte social. E os caras são muito bons. Certo. Inclusive, eu vou estar participando de uma live com eles, que é uma masterclass em inteligência emocional em vendas. Que eu acho que é o que a gente tá falando sobre isso aqui, né? E vai acontecer agora em maio. Vou pegar a data direitinho aqui. É Roger Galdino e Ederson José. Um é Santa Cruzense, eu vou saber exatamente quem é aqui, mas os caras eles estão fora de Santa Cruz. São consultores, os caras são muito bons. Quem tiver a oportunidade de participar dessa masterclass, eu vou trazer aqui. Eu vou mandar para você, porque aí você coloca nas suas redes. Fechado. Porque também eles se interessaram porque eles estão vindo para cá sem cobrar nada e os caras são muito bons. O material, eu vi os caras na internet, no YouTube deles, é um material fantástico. E às vezes a gente não costuma dar valor a que não é pago. Mas aí toda renda que for revertida vai ser para uma instituição social daqui de Santa Cruz. Já contempla essa questão do social e também é interessante que venha a calhar com o que a gente está falando, né? Sobre essa questão da inteligência emocional, de trabalhar o Já tem a data flertamento aqui. e tudo mais. É dia 29 de maio. 29. 29 de maio no Teatro Municipal. É na segunda-feira. Pronto. Segunda-feira, 29 de Eu maio. acho que vale muito a pena aí. É vocês que, assim, que a venda ela tem muito disso, né? Total. A venda tem desse que a gente tava falando sobre entender qual é o comportamento. Porque vender é mais perguntar do que falar, né? Do que ouvir. Como é que você se qualifica para administrar suas empresas, seus empreendimentos? Como é que você... Estudar, a gente já entendeu aqui, porque virar a noite assistindo podcast já é um estudo e tal. Mas como é que tu se qualifica? Alan falou aí uma coisa interessante, que às vezes a gente não dá valor que é gratuito, né? E você me pediu um conselho que eu pudesse dar para alguém. Outro conselho que eu poderia dar é comece da forma que você está. Porque às vezes a gente quer esperar estar perfeito e nunca vai. Então a gente começa da forma que está e vai vendo o que precisa mudar e vai aí muda, né? Porque se a gente for esperar estar perfeito, nunca vai Eu estar. tenho uma frase que eu gosto de usar muito, eu uso nas minhas empresas, eu uso meus colegas de trabalho, né? Eu prefiro feito do que perfeito. Sim. Porque aí a gente consegue ajustar. É isso aí que você está falando. E depois que você faz, aí você vai buscar a perfeição. Porque eu sou perfeccionista. Um dos meus sócios é muito perfeccionista. Então aí a gente vai buscar até onde a gente conseguir. E até onde tiver o nosso alcance, a gente tem que lutar para chegar lá. Eu não me contento com o mediano. Eu me contento com o máximo possível, que é uma frase de Cortella, né? Você vai dar o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Então, a gente tem que estar sempre buscando melhorar, nunca se dar por satisfeito, né? É assim que eu me qualifico, buscando sempre melhorias. E nas condições que eu tenho que dar o meu melhor. Eu posso até não conseguir vencer, mas eu vou dar o meu melhor. E não vou desistir. Eu falo sempre sobre o empreendedor ter um propósito, né? Eu tenho um propósito. Meu propósito é mudar o coletivo através da comunicação. Um propósito bem genérico.
E daí nascem diversas outras atitudes. Mas eu acho que o propósito que deveria ser inerente a qualquer empreendedor é esse aí, de entregar o melhor. No que você se propor. Até você conseguir. Até você conseguir. Tem um livro o nome do livro é A Marca da Vitória. É de uma grande marca aí. Que essa marca, ela tem inúmeros cases de sucesso e números muito bons. Mas esse livro, ele não fala do que a empresa é hoje. Ele fala de toda a trajetória, quase 35 anos, até o cara conseguir. Qual é a empresa? Nike. Nike. O nome do livro é A Marca da Vitória. Ele, meu irmão, o cara cava até, se brincar, ele que sai do Brasil, ele cava até chegar no Japão. E é justamente no Japão que ele vai lá, o cara dos Estados Unidos. Ele vai até ele conseguir. Ele dá o melhor dele até ele conseguir. É interessante que muitas pessoas que assistem o empreender funcionar, muitas pessoas que assistem o empreendedor crescer, elas almejam aquela vitória, aquele sucesso, aqueles números, aqueles resultados, mas é incrível como elas não topam passar pelo processo. Tipo, é olhar assim e dizer, poxa, bacana, Autoplanos hoje, com seus, bateu os 20k, foi? Não, 20... 31, eu tô atualizado. Será que é rápido? É muito, porque ontem era 20. Será que é rápido? 31, semana passada já tem 31, semana que vem vai chegar a 40 mil. A 40 mil. Pronto, quando chegar nos 40 mil, poxa, que sorte danada, né? É bacana. Alan tem muita sorte, Mas tem muita o sorte. que é que o cara faz? Ele passa a noite em claro estudando, tá lendo, tá se atualizando. Aí o cara quer o quê? Sextou, quer Tomar uma e aí... Tome depois de se atualizar. Eu também gosto de tomar uma. Depois de também se gosto. atualizar. Um momento, Tem um né? momento, isso. Hoje, assim, eu acho que a vida, a gente é meio que um círculo, assim, de todas as nossas áreas da vida. E a gente tem que ter meio que um equilíbrio em todas as áreas. Saúde, família, trabalho. Mas tem momentos que você precisa se dedicar um pouco mais a alguma das áreas. Sim. Se tem alguém na sua família que está doente, você vai ter que deixar o trabalho um pouco de lado e cuidar daquilo ali. Se se o seu financeiro não está um pouco legal, você vai ter que um pouco da outra área, vai ter que esperar um pouquinho, você vai ter que dedicar, mesma forma, trabalho, saúde, corpo, mente, tudo. Hoje, eu preciso me dedicar um pouco mais ao meu trabalho. Até a gente conseguir. Depois que a gente conseguir, aí o círculo vai ficando meio que redondinho de novo. Mas eu penso dessa forma. Então, todas as áreas tem que ter um equilíbrio, mas vai ter certos momentos da vida que uma das áreas você vai ter que se dedicar um pouco mais. Eu tenho construído a gente até conversava fora do ar, um trabalho bem interessante sobre marketing, né, digital e orientado. E eu tenho um produto chamado Live Aula, onde eu entrego gratuitamente 1 hora e meia de conteúdo. 2, 3, 4 vezes por semana. Às vezes eu tô morto, exausto fisicamente, de na live você olhar e eu tô, sabe, com o olho murcho, mas esse compromisso está lá. E é incrível o feedback que eu tenho recebido de empreendedores que estão trabalhando na questão da presença digital, que é o meu foco, presença digital. A gente fala sobre empreendedorismo, mas eu tô lá 2, 3, 4 vezes por semana, 11 da noite, às vezes meia-noite começa a minha live. Só que tem sido bem interessante, porque a gente tem construído algumas coisas. E essa tem sido uma prioridade, né? É a história do gratuito. Então, eu tenho os meus cursos, os meus treinamentos, nem todo empreendedor pode participar. Mas o gratuito entregue no Instagram, todo mundo pode assistir. Todo mundo pode absorver, utilizar essa questão. Que complementando aquilo que eu falei, comece como está e comece com as ferramentas que você tem. Se hoje você não pode pagar um treinamento, comece com gratuito. Tem muito conteúdo, meu amigo. Tem muito conteúdo no YouTube, gratuito, de qualquer tema. Sim. Então comece como você está. E conteúdos confeccionados por autoridades. Porque assim, tem muito pilantra, né? Tem muito mágico aí vendendo ilusão. Mas tem muito conteúdo bom, de gente boa, de gente competente e gratuito ainda por cima. Tem muito. Muita gente. Então não tem desculpa. Não tem. E tem outro, pronto, eu vou falar. Tem uma frase que é para falar no final, né? Eu vi todos os outros entrevistados. A frase, inclusive, passou por uma modificação, mas tudo bem. Eu vou deixar pro final, então. Oh, ele assistiu mesmo. A gente tá chegando, inclusive, nessa reta final e foi muito rápido. É sempre muito prazeroso o Papo do Empreendedor, é sempre uma aula. A gente consegue provocar muita coisa boa em quem assiste. E eu sempre finalizo com a seguinte pergunta: quais são as metas desse empreendedor que está aqui na minha frente para 2023? Inclusive a história do longo prazo, né? Porque a gente já está na metade do ano agora. Acabou-se. Eu acho que no empreender atual, no empreender de 2023, 2024, 2025, não dá para você trabalhar com longo prazo. Eu acho que a gente tem que mudar essa estratégia e trabalhar com médio e curto prazo. Mas para 2023, o que é que você tem de meta? Eu quero que quando chegar dia 31 de dezembro de 2023,
quando for perguntar das pessoas qual é a melhor loja de carro de Santa Cruz de Capibaribe, o primeiro nome que vem à mente seja Serve Shopping. Boa. Essa vai ser a minha meta. E vou trabalhar até eu conseguir. E, como diria a ex-presidenta Dilma, depois dobrar, né? Porque, Depois eu vou dobrar. assim, você mesmo disse, só entreguei para Carpina. Então, a gente quebra a barreira geográfica. Essa história O digital é não uma existe coisa, mais. O digital entrega você, seu produto, seu serviço, para qualquer lugar. Falando nisso, eu trouxe aqui Olha, uma lembrancinha aqui, ó. Lá da um porta long neck, você vai poder curtir eu seu não uso, carnaval. eu entendi. Por quê? Porta long neck aqui, ó. Sua cerveja vai continuar Mas ele não bebe, não. Eu vou gelada. levar os É. dois. Não sei. Porta long neck Ah, aí. não, obrigado. E aqui, duas garrafinhas também. Eita, Deve muito ser bem. uma lembrancinha É bom que a pra pessoa você. toma o álcool e vai pra academia, queimar o álcool. Aí faz, né, esse equilíbrio. É Vou muito botar importante. álcool aqui dentro também. Também. E é bom que consegue. Ideia maravilhosa. Obrigado. Legal, obrigado. Eu quero agradecer a você. Eu que agradeço. Em nome dos nossos seguidores, de quem acompanha o conteúdo, dos nossos empreendedores, né, Alan? Agradecer. Eu sei que tem um peso diferenciado para Alan você estar aqui. A gente sempre constrói a discussão da pauta antes, previamente, e um consulta o outro para saber sobre quem trazer, né, quem convidar. E tem aqueles convidados que a gente tem uma possibilidade de absorver ainda mais. E assim foi hoje, a gente aprendeu bastante aqui com você. É isso, Alan. Pois é, eu queria agradecer Luiz, a sua presença aqui. Quando a gente discutiu, né, cara, vamos trazer, cara, porque é importante que a gente deixe uma mensagem, né? Eu acho que ficou claro aqui, porque o papo do empreendedor é isso, é que a gente possa estar fazendo um serviço gratuito, onde você pode, qualquer pessoa pode estar Sim. no Spotify, no YouTube, tá vendo e assistindo novamente, né, esse episódio. E aí é trazer isso aqui, porque eu acredito no empreendedorismo local. A gente tem essa possibilidade até de convidar outras pessoas de outra cidade, mas a gente tem tanta gente boa ainda para trazer para cá, tá falando dos cases, falando do que como aconteceu. Porque eu acho muito bacana quando você olha assim, você que tá começando, né? E às vezes, poxa, Oxe, Luiz Felipe, eu conheço ele, pô. Conheço ele e ali ele conseguiu, eu posso conseguir também. Que é muito de pronto. O cara assistiu um YouTube de Flávio Augusto, Ah, né? É. Aí o cara é mega bilionário, beleza. Mas e qual é a realidade? A gente sabe que ele Bem começou diferente. do zero, né? Mas qual é a realidade dele? Né? Mas aí eu conheço fulano tal, eu conheço ciclano tal que tem uma confecção legal. Teve um evento recentemente aqui em Santa Cruz, que foi fantástico, o case de sucesso do pessoal lá, muito legal. Então assim, a gente pode e a gente consegue. Aqui em Santa Cruz é um celeiro de empreendedores. Eu sempre digo, a gente tem conversado anteriormente, né? A gente tem uma leva de empreendedores vindo. Você não está dentro de um deles. Uma mentalidade diferente, onde A nova traz- escola dos empreendedores. Isso. E trazendo, botando o Santa Cruz no outro patamar. E a gente sair dessa questão de, não, a gente não é comerciante, não. Eu digo que é comerciante e empresário. Um cara sai de para ser empresário é porque o cara pensa como empreendedor, como empresa. E não só trocando mercadoria por dinheiro, né? Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite. eu que Viu? agradeço. É um prazer enorme estar com você aqui. É um prazer ter sua amizade também. E que a gente possa estar conversando mais sobre empreendedorismo. Muito bem. Eu que agradeço, né? Para mim é um prazer imenso. Eu fiquei muito grato, né? Fiquei muito lisonjeado com o convite. E como ela falou, assim, a realidade local, e às vezes a gente olha uma pessoa que está lá no patamar muito acima e a gente talvez acha que é muito difícil. Mas não é, contanto que você tente, se dedique, né? Eu já vendi fruta na feira, né? Não é que na casa da minha avó tinha umas fruteiras lá e eu com o primo a gente vendia, pegava fruta lá que estava se perdendo, botava no redinho e vendia. Já vendi no Moda Center, já tirei ponto de linha, já dobrei saia. Vendi quando eu fazia sexta série, eu estudava em Caruaru. Eu comprava, tinha uma moda lá que eram uns cadastros com neon. E lá não vendia aqui, vendia. Eu comprava aqui, vendia lá. Isso na sexta série. Então, eu acho que a gente tem, todo mundo tem capacidade de conseguir o que você quiser. Você tem que se dedicar. Tem que existir a dedicação. Se você se dedicar, você vai conseguir. E a frase? Ou existem desculpas, ou existem resultados. Bem. Sempre que alguém vem conversar comigo, aí os meus colaboradores vêm conversar comigo. Não, mas é porque. Aí eu chego a me dar uma raiva quando é porque não. Eu disse, ou existem. Aí eles já estão pegando. Véi, ou existem desculpas, ou existem resultados.
Mais uma frase pra gente tomar posse. A de Nayara eu já utilizava, que ela é quem fala, né? E mais essa agora. Muito bem, muito obrigado. Gente, reta final. Semana que vem estamos de volta com mais 2 episódios incríveis do podcast O Melhor do Dia, recebendo empreendedores, recebendo cases de sucesso. Eu vou finalizar com a frase que o Luiz está esperando. Ela teve uma modificação, né? Ela agora não tem mais palavrão. Mas que nos próximos dias a gente trabalhe, nós possamos trabalhar apenas bons sentimentos e boas vibrações nos nossos corações. Um cheiro para você. E lembre, se você não consegue se amar, como você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o Melhor do Dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.